Muito boa tarde, Manaus. Boa tarde a você que me dá o prazer e a honra de audiência, você de Manaus e você do interior. Olha, uma semana feliz para todo mundo, para você, sua família, tá bom? Que seja uma semana de muita luta, porque sem luta a vitória nem tem sabor, mas de muito êxito e vitórias para todo mundo. Tá tudo sob as bênçãos do Pai Criador. Muito bem? Olha, hoje o programa vai se centralizar em cima de uma entrevista muito importante com ele que comanda, né, o trânsito, a disciplina do trânsito, as normas do trânsito, né, o que tem que ser feito, o que tem que mudar, né, na nossa capital. E a gente sabe que trânsito é sempre um fator de muita discussão, de ideias desencontradas, diferentes, enfim, né. Nós vamos receber daqui a pouquinho, aliás, eu quero logo apresentar e pedir, logo antes do primeiro intervalo comercial, para deixar claro que ele já está conosco, tá bem? E que vai estar à disposição também do telespectador de casa, queira fazer uma pergunta, fazer um bom comentário, dar uma sugestão, porque Manaus, né, somos todos nós. E o trânsito funciona bem quando cada um cumprir o seu papel. Então, todos nós temos responsabilidade no trânsito, né? Sempre temos alguma coisa para qualquer cidadão, né, que dirige, que é pedestre, enfim, que se movimenta na cidade, tem alguma coisa a elogiar, alguma coisa a reclamar, alguma coisa a ponderar, alguma dúvida a tirar, alguma sugestão a dar, tá bom? Então a oportunidade é esta. Quero pedir imediatamente, agradecendo pela presença, Dr. Paulo Henrique, o homem que comanda, né, o Manaus Trans da nossa cidade de Manaus. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tem muita gente que assiste você, eu mesmo. Esse horário, às vezes, estou sempre almoçando e lá onde eu almoço tem uma TV, a gente está ali assistindo. Então, realmente é um programa que tem um formato muito interessante e eu agradeço pelo convite. E estamos aqui para responder as perguntas, esclarecer as dúvidas suas e da cidade em geral. Legal. Quando a gente tira um homem desse do seu, né, da sua função, não é fácil, porque a presença dele tem que ser mais ou menos onipresente, né? Porque são muitos problemas que o trânsito de Manaus apresenta e muitas sugestões a serem colocadas em prática, tá? Mas vamos falar hoje sobre, afinal, vamos multar ou não vamos multar? A partir de quando no BRS, nas nossas faixas azuis, né? Questão das passarelas. Afinal de contas, quando é que a população vai começar a respeitar e a utilizar as passarelas? A questão das faixas de pedestres, por exemplo, né, que é uma coisa que tem que ser também melhor orientada, né? Ninguém discute a importância, né, das faixas de pedestre. Agora, qual a melhor maneira de utilização? Como é que tem que ser entendida essa questão da hora do pedestre atravessar, né, da hora do motorista parar, as conveniências e as inconveniências, né? Essas questões todas, né? A questão das grades, por exemplo, né, que são colocadas, né, ali na Djalma Batista, com a Darcy Vargas, ali em frente ao Amazonas Shopping, né? Afinal, ali já tem tanta passarela, tem agora até tem agora até um sinal com uma faixa de pedestre, né? E de repente, ainda seria necessário que aquelas grades continuassem ali, atrapalhando até a questão do sistema de arborização da Djalma Batista, que interrompe ali a partir do momento que começam as grades, né? Muita gente ligando e pedindo que a gente perguntasse essas coisas, tá bem? Há quem diga até que o nosso trânsito, né, os próprios motoristas poderiam dar uma colaborada melhor, não pisando na embreagem, absurdamente, mas dirigindo com um pouquinho mais, né, de agilidade, né? Tem muita gente dirigindo mal no trânsito e dirigindo, né, mais devagar do que deveria. E isso tudo representa fator de congestionamento para o trânsito numa cidade onde a caixa viária, na verdade, já não suporta mais a quantidade de carros. Então, essas questões todas que a gente vai debater com o titular do Manaus Trânsito, que é um homem público da melhor qualidade, tem especialização em trânsito, é uma figura que tem como dar as respostas, né? E está buscando oferecer à gestão do prefeito Arthur Neto, na verdade, as alternativas de soluções que o trânsito de Manaus precisa. Tá muito bem? Vamos a um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem. Antes de começar a entrevista com o diretor-presidente do Manaus Trans, Paulo Henrique, já está conosco, quero abordar rapidinho aqui um tema assim muito importante, que eu não posso deixar passar em brancas nuvens, porque eu faço televisão há muitos anos, embora tenha passado aí 11 anos fora da telinha, mas sempre me sensibilizou a questão da falta d'água em alguns bairros tradicionais, em algumas zonas, né?
principalmente a Zona Leste, né, e a Zona Norte. Pois é, sábado comemorou-se o Dia Mundial da Água, né, esse bem preciosíssimo, né, que todos nós temos responsabilidade com a sua preservação, para que a gente possa não deixar faltar tão cedo, né, nas nossas casas, para as nossas vidas. E o prefeito Arthur Neto, ele inaugurou lá uma bomba na Zona Leste, que é um sistema que desliga, né, o abastecimento d'água da Zona Leste, né, através da Ponta do Ismael, das adutoras que trazem água da Ponta do Ismael, da Manaus Ambiental, e então a Zona Leste passa a ser atendida através desta bomba que traz a água do projeto Proama, tá certo? Lá na Zona Leste. Então foi assim um acontecimento marcante que, na verdade, significou o grande ato de comemoração de Manaus, alusivo ao dia da água, né? Então eu quero pedir aqui, a gente sabe, olha, o quanto é sofrido, né? Eu mesmo já fiz muitas matérias aí há tempos atrás, e até agora recentemente, né? Vendo o sofrimento como é duro a pessoa não ter água na sua torneira, para tomar o seu banho, para lavar as coisas, cuidar das crianças, na pia, né? Escovar do dente, lavar roupa, fazer a comida. Água é um bem que não se vive sem água, de jeito nenhum. Então, eu entendo esse esforço dessa ação conjunta do prefeito Arthur com o governador Omar Aziz como algo assim extremamente benéfico para a cidade, que permite um juntar de forças e ampliar os investimentos, né, na somatória daquilo que a população precisa, tá certo? E essa questão da água, esse fato do prefeito e do governador terem focado nessa questão de resolver o problema de falta d'água na Zona Leste e Zona Norte, é algo assim que merece o nosso respeito e nós temos que elogiar sim, porque nós acompanhamos de perto por muitos anos o sofrimento dessa gente querida da Zona Leste e a gente sabe que a solução para a Zona Norte já está a caminho também via Proama. Tá muito bem? Meu querido Ciro, me acompanha aqui. Monteiro, bota essa matéria da nossa, com o off da nossa querida Rosimara Silva, né? Que é uma matéria que eu faço questão de mostrar, porque tem a ver com as comemorações do Dia Mundial da Água. Na tela, por favor. Com a instalação da nova bomba, os bairros São José 1, 2 e 3 deixarão de receber água fracionada via Ponta do Ismael e passam a receber abastecimento diário irregular pelo Programa de Águas para Manaus, o Proama. A questão da água aqui na Zona Leste, graças ao esforço do governador Omar e ao nosso esforço, é um problema resolvido. Falta uma bomba que foi importada do Sul para resolver de vez o São José, os São Josés. E os outros bairros todos estão inteiramente resolvidos. Até abril, a Manaus Ambiental vai fazer cerca de 24 mil novos cadastros para a cobrança da tarifa de água. Todas essas casas já recebem água regularmente e devem receber a instalação do hidrômetro para a medição do consumo. A partir de abril, todas as outras ligações, possivelmente até 15 de abril, nós fecharemos esse ciclo de hidrometrar praticamente 100% a Zona Leste. Com a fase de cadastramento encerrada, deve ser aprovada a lei que institui a nova tarifa social da água, que irá beneficiar os inscritos no programa Bolsa Família. Após a regularização do abastecimento em toda a Zona Leste, começa o processo de abastecimento da Zona Norte, que, de acordo com o planejamento do consórcio público Proama, será normalizado até o final do ano. Muito bem, então parabéns Zona Leste, se prepare Zona Oeste, aliás Zona Norte, as coisas estão começando a melhorar e a ser resolvidas, né? Parabéns mesmo, sinceramente, à gestão do prefeito Arthur Neto, com essa força, né, dessa ação conjunta do governo do Amazonas, do governador Omar Aziz, né? A água é tudo e a gente fica muito feliz por saber que esse sofrimento está passando, né? Muito bem, vamos então agora centralizar aqui o nosso papo sobre trânsito em Manaus. Doutor Paulo Henrique, obrigado pela sua presença conosco. Vamos começar assim rapidinho, a questão do BRS, né? A faixa azul, né? Muito tem se comentado, a notícia a imprensa até chegou a comentar, a partir de hoje, a partir de amanhã, começa a se multar os carros de grande porte, tipo caminhão, carreta, baú, e etc e tal. Como é que fica essa questão? A prefeitura, o Manaustrano vai começar a multar? É coisa que vai aguardar um pouco mais? Prioriza-se a educação por mais um tempinho? Como é que fica isso? Nonato, primeiro a gente tem que entender o conceito do sistema de transporte. Na Constantino Neri,
quando todo o sistema estiver implantado, deverão circular apenas ônibus do lado esquerdo. Então, os ônibus do lado direito, se tiverem de circular, deverá ser um número muito pequeno. Isso ainda está sendo implementado pela SMTU. Quando o senhor fala circularão pela faixa da esquerda, quer dizer, dentro da faixa azul, todos os ônibus, né? Inclui os articulados e os não articulados também. Articulados e não articulados. Então, veja que hoje já circulam articulados e não articulados. Só que esses ônibus precisam ter porta à esquerda. As empresas estão providenciando a porta à esquerda. A SMTU coordena esse trabalho. O Manaus Trans, por solicitação do projeto, fez toda a sinalização da faixa do ônibus. Mas a quantidade de ônibus no lado direito ainda é muito grande para que nós tenhamos uma faixa 100% exclusiva para os ônibus do lado esquerdo. Então, os nossos agentes de trânsito, eles estão orientados a, no horário de pico, por exemplo, permitir que os outros veículos circulem na faixa do ônibus. E isso tem sido feito. A Constantino Neri ainda tem muitas obras, inclusive hoje tem obra ali na entrada da Lourdes Cordovil, à direita, onde só ficaram 2 faixas para tráfego. Então nós não podemos cobrar 100% do comprimento da faixa, da exclusividade, uma vez que as condições ainda não são as condições ideais. Por esses motivos que eu já falei. São as ações complementares que precisam para que o sistema funcione sem problema. Por que já colocar? Por que já sinalizar? Porque é preciso que nasça no motorista a consciência de que ele não pode utilizar, ou ele não poderá utilizar aquela faixa. Então, o motorista está entendendo isso, a gente tem percebido que os veículos pequenos, muito pouco tem passado na faixa do ônibus. Mesmo que nós não estejamos multando, porque o objetivo nosso não é multar. O objetivo é que a gente tenha uma cidade organizada. Nós percebemos na semana passada, por solicitação da SMTU, inclusive, que muitos caminhões estavam trafegando na faixa. E que, inclusive, 2 paradas já tinham sido batidas por caminhões. Por isso, durante essa semana, nós intensificamos, chegamos à conclusão que precisávamos fazer uma ação voltada para os caminhões. Então, nós queremos, isso é uma determinação do prefeito, que nenhum caminhão trafegue na faixa do ônibus. E isso os agentes do Manaus Trans estão. Hoje nós montamos uma operação em toda a Constantino Neri para evitar que caminhões circulem naquela faixa. Então, Paulo, eu fico admirado com esses caminhões que batem, né, a ponta da aba, né, aí da meia águazinha dos terminais. Você está vendo a imagem aí? Porque a gente nota que a ponta dessas abas, né, desse telhadinho, sei lá, ou é no mesmo nível do piso embaixo, ou às vezes até ligeiramente recuado. Como é que esses caminhões conseguem bater lá em cima sem bater embaixo, né? Pois é um mistério. A sua pergunta é interessante, verdade, como bate em cima e não bate embaixo. Eu tenho observado. A não ser que algumas carrocerias, aliás, elas podem ser mais largas. Alguns baús, né? Esses caminhões baús, né? De repente a caixa do baú é mais largo que a parte de baixo, sim. Corpo do carro, sim. Né? E também a gente pode imaginar que quando eles fazendo a ultrapassagem ou para adentrar a faixa ou sair da faixa, existe o que a gente chama de sobrelargura, que numa curva, a distância entre o eixo traseiro e o final do veículo, ele, na verdade, quando você faz o giro, ela cria uma sobrelargura. Então, pode ser que nesse movimento ou de entrada ou de saída, esse baú esteja batendo naquela estrutura. Bom, então, em termos de BRS, primeiramente, dá mais um tempinho, fazer essas adaptações, né? E multa só depois. Por enquanto, a preocupação é com a educação e esperar que a população se conscientize, né? Até para que não haja nem necessidade de multa, né? Na verdade, não se implantou esse sistema com a intenção de multar, né? Mas desde que a população, na verdade, se adeque, né? Exatamente. Agora, veja bem, no caso dos caminhões, está proibido o tráfego de caminhão na faixa do ônibus. O agente de trânsito está orientado a retirar esse veículo. E ele insistindo em circular, obviamente que... Multa nele. Ele pode ser multado, porque aí já é a desobediência da ordem do agente de trânsito. Isso é uma infração que está previsto. Perfeitamente.
Você de casa, a hora que quiser dar uma participadinha, nosso Júnior Muniz já está na técnica, aguardando a sua ligação, você entrar na conversa, tirar a sua dúvida, bater um papinho com o diretor-presidente do Manaus Trans aqui. O nosso telefone está aí aparecendo para você, às suas ordens. O espaço é democrático e interativo. Está muito bem? Vale muito a sua opinião, a sua crítica e a sua participação. Doutor Paulo Henrique, vamos agora à questão das faixas de pedestre, né? Ninguém, em sã consciência, vai discutir a importância delas, tá certo? Porque, na verdade, os transeuntes, o pedestre tem os mesmos direitos que os motoristas, né? Agora, em Manaus está acontecendo alguma coisinha assim, no sentido de não se saber bem a maneira certa de utilizar essas faixas, né? Na proporção que você vai enchendo a cidade, né? As grandes vias de faixa de pedestre, que é um direito líquido e certo e ninguém discute, né? É claro que, naturalmente, o trânsito vai encontrando mais obstáculos, né? E passa a encontrar mais obstáculo ainda a partir do momento em que determinados motoristas e determinados pedestres não atentam para determinadas situações. Por exemplo, uma avenida de grande fluxo aqui, que é uma faixa de pedestre regular. Uma pessoa só se colocou ali, né? Se for uma gestante, uma pessoa de idade, um cadeirante, né? Tudo bem, para-se instantaneamente, deixa aquela única pessoa atravessar. Mas se uma pessoa saudável, não dando ar de tanta pressa, deixa amontoar um pouquinho ali, umas 4, 5 ou 6, para dar uma paradinha e atravessar rapidinho, pronto. Aí serve-se os dois lados, né? Mas tem motorista que passa uma pessoa ali, chega na faixa, né? Imediatamente para. E aí, amigo, não importa, todo mundo para. Aí atravessa aquela pessoa devagarinho e tal, o trânsito parou. Então, essas questões que eu queria ver de que maneira, né, o senhor observa e se teria uma solução mais prática, né? Se seria o processo da educação, o botar sinal, enfim, queria lhe ouvir já já. Mas, Júnior, nós temos alguém na linha? Regina, nossa telespectadora Regina, muito boa tarde. Ela nos fala diretamente do Alvorada. À vontade, Regina. Boa tarde, Regina. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Eu trabalho no Terminal 4, então todo sábado nós temos problema com a bola do produtor. Ela trava. Então, quando nós ligamos no Manaus Trans, eles sempre dizem, o agente está em deslocamento. Por que não fazem um plantão lá na bola do produtor? Ok, Regina. Obrigado pela participação. Com a palavra, doutor Paulo Henrique. Regina, eu agradeço a informação. Nós temos já um planejamento para que nós tenhamos agente de trânsito no local onde o problema já está detectado e a gente já sabe que ele vai acontecer. Veja, por exemplo, a rotatória do Coroado. Ali sempre nós temos agente de trânsito no horário entre 6h30 da manhã até as 9 da manhã. No final da tarde, entre 17 horas e 19h30. Então, se esse problema, ele sempre ocorre naquele horário, na rotatória do produtor, deve ter sim um agente de trânsito naquele local. Eu vou verificar com o chefe de divisão que comanda essa área, ali é zona leste, já misturado com zona norte, e se isso ocorre sempre no mesmo horário e já está identificado o problema, pode ter certeza que no próximo sábado vai ter um agente de trânsito nesse horário lá. Perfeito. Antes de responder a questão das passarelas, aliás, das faixas de pedestre, doutor Paulo Henrique, temos mais um telespectador. O trânsito é assunto de interesse geral e eu sei que hoje o número de ligações vai ser grande. O Edivan é presidente da Associação de Moradores do Jorge Teixeira e participa conosco também. Um grande abraço a todo o pessoal do Jorge Teixeira. Boa tarde, Edivan. Boa tarde, Donato. Boa tarde ao Paulo Henrique, o diretor. Conheço o cidadão, já conheço o senhor pessoalmente, estive lá no Manaus Trans. Seu Paulo Henrique, o que mais me preocupa é um pedido que a gente protocolou para a escola aqui municipal Rosas Werner em outubro do ano passado, e nós não fomos atendidos com essa faixa de pedestre. Já aconteceu vítimas fatais, já aconteceu um acidente com um estudante e essa faixa de pedestre nunca foi feito. Protocolo é um documento, inclusive eu tive no programa no ar através do telefone, com outra ocasião, com outro diretor, e garantiu que tomar providência, e até agora nenhuma providência foi tomada. E outra coisa também sobre aqui a questão do fuxico, principalmente numa distribuidora chamada Letícia. Eu tenho foto aqui, carretas, contêiner, estouro todos os canos,
fica em frente à casa dos moradores. Fui lá conversar com o proprietário, estava só o gerente, super mal educado, distratou a gente. Inclusive está um engenheiro de obras aqui da prefeitura que foi ver a questão dos buracos lá e disse que não empatava trânsito porque eles pagavam o imposto deles. Então eu queria que o senhor fizesse uma fiscalização e mutasse porque tem que respeitar as pessoas também. Muito. Edivan? Sobre essa faixa de pedestre, por favor. Edivan, qual o nome da escola? Escola Municipal Rosas Werner. E a rua? A Rua das Pampolas, bem em frente à Praça de Alimentação. Das Pampolas, pois não. Isso. Ok? E outra é o Hilário Grujão, em frente na distribuidora Letícia. Pois não, Edivan. Ouça a resposta do presidente da Manaustran. Edivan, essa escola é uma escola que ela está em frente à praça. Eu fui pessoalmente aí verificar. A saída dos alunos, na verdade, é para uma via local e depois eles saem pela lateral da escola e atravessam em frente à praça. Houve uma determinação minha para que isso fosse feito. Eu não sei por que não foi feito ainda, mas eu determinei que naquela mesma semana fosse feito. Eu fui pessoalmente no local e eu vou verificar. Eu garanto a você que a primeira faixa de pedestre a ser feita será essa, porque eu vou acompanhar a equipe que sinaliza. Esse início de ano a gente tem uma demanda muito grande, Neto, por conta das faixas, e essa demanda a gente está trabalhando justamente Zona Norte e Zona Leste. Eu chamo de a alta Zona Leste, né? Lá o final da Zona Leste, aqueles bairros do final, e a Zona Norte. Mas o tempo não tem ajudado muito. Na semana passada nós sinalizamos dois bons dias de sol, conseguimos sinalizar, daí começou a chuva de quarta-feira em diante, quinta-feira, e nós não conseguimos mais sinalizar. Mas para o Edivan, essa faixa será sinalizada no primeiro dia que nós sinalizarmos, que o tempo permitir, nós vamos fazer a faixa do Jorge Teixeira. Com relação ao Fuxico, nós estamos fazendo toda uma nova sinalização. Olha, está aí um nome que calhou bem, porque ali é um fuxico, né? É um fluxo imenso, né? Tanto de carro como de gente. É uma dificuldade, né? É um lugar muito complicado. É um gargalo, né? É um lugar muito complicado. Existe ali a saída da rua Itaité e a entrada dessa outra rua que eu não recordo o nome, que vai em direção ao Jorge Teixeira. Essas duas ruas são ruas de comércio, de intenso comércio de distribuição e também com muitos vendedores ambulantes. Soma-se a isso o fato de que você tem ali vários transportes clandestinos de carga clandestina. Então nós pedimos o auxílio já a Sempab e a SMTU, para que a gente faça uma operação em conjunto, para fiscalizar o transporte irregular ali naquele local, transporte de carga irregular, o estacionamento e também o uso das calçadas e até da própria via por ambulantes. Então nós estamos fazendo toda uma nova sinalização, a Avenida Altaz Mirim foi sinalizada, ainda na semana atrasada, finalizamos nos primeiros dias da semana passada, quando o tempo estava bom, e agora nós vamos entrar com a sinalização vertical, com as placas. Na sequência, nós intensificaremos a fiscalização naquela área. Legal. Júnior Muniz, depois do senhor Adalto, segura um pouquinho, que eu quero que o doutor Paulo Henrique nos fale sobre a questão das faixas de pedestre, tá bem? Não sei se é pergunta do senhor Adalto, aí do centro da cidade, se tem a ver com a situação. Vamos logo botar o Adalto. Nós não pode cair a ligação dele, tá bem? Senhor Adalto, você fala do centro da cidade. Boa tarde, amigo. Alô. Boa tarde. Alô. Pode falar, Adalto. Eu estou procurando saber, né, do secretário, do diretor do Detran aí, porque em frente à Nokia, ali no distrito, né, a gente passa sempre, quando a gente desce, está lá a faixa indicando que é 40 km por hora. Mas na subida não indica se é 40 ou se é 60, né? E aquele corujinha que deixaram lá, eles não impedem, né, de o motorista parar, né? Eu já tenho visto alguns alunos ali correndo, né? E o motorista não para. Não era melhor colocar um semáforo do que o corujinha? Pois não, Adalto. Entendeu direitinho, né, doutor Paulo? Bom, ok, Adalto, a gente vai para um belo intervalo comercial. Obrigado pela tua participação. A gente vai para um breve intervalo comercial e no retorno
Doutor Paulo Henrique responde o seu questionamento e vai nos falar também sobre o que ele acha da forma como estão sendo utilizadas as faixas de pedestres em Manaus. A gente volta já. Doutor Paulo, então vamos responder a pergunta do Adalto e em seguida já nos dê a sua opinião sobre essa questão. Os questionamentos que eu fiz sobre a faixa de pedestre em função de muita gente que me liga. Então eu estou, na verdade, resumindo, né, a opinião e as críticas e as observações das pessoas que falam comigo nessa questão. Essa pergunta do seu Adalto foi muito oportuna. A gente está falando sobre faixa de pedestre. E aí o seu Adalto diz o seguinte, olha a percepção dele. Lá existe uma faixa, para quem não entendeu direito a pergunta, é em frente à Fundação Nokia, ali na subida em direção à Ceasa, logo depois da rotatória da Suframa, de quem sobe em direção à Suframa. Então ali nós colocamos uma faixa e já colocamos um radar. E ele estava dizendo ali que só tem sinalização de um dos lados. Isso nós vamos verificar. Só aquele radar ainda não está funcionando, ainda falta aferição para que ele funcione. Aí toda a sinalização vai ser adequada. Por isso talvez ainda não esteja completa a sinalização. Mas sobre a faixa, a percepção do seu Adalto é exatamente a percepção técnica. Ele diz que o fato de ter a faixa e apenas o radar diminui a velocidade, mas não garante que o carro vá parar para o pedestre atravessar. A única garantia de que o carro vai parar, e aí ele diz, por que não colocar um semáforo? Porque, na verdade, o semáforo é a garantia de segurança para o pedestre. Porque aí o motorista tem que parar no semáforo. Isso nós vimos, por exemplo, naquela faixa da rua Maceió, onde tem uma escola de pessoas com deficiência. Ali existia um redutor de velocidade também, mas essas crianças com deficiência não tinham a garantia de que o veículo ia parar. E também era uma descida, como na Fundação Nokia. Então nós substituímos o equipamento, que era um radar de velocidade, por um semáforo. Ali nós temos uma situação que a semana gerou muita discussão, muita gente falou na cidade, que é aquela situação do Shopping Plaza, na Djalma Batista. Essa situação, ela vai ilustrar bem o que você me perguntou. Sua pergunta foi, tem um pedestre que vai atravessar, o veículo para. Logo em sequência, outro, e isso atrapalha muito o trânsito. Para sem tamanho, Fica um para sem tamanho, muito bem. Como resolver isso? Nós verificamos ali no Plaza que, independente de ter faixa ou não, antes não tinha faixa, ali atravessavam 1.200 pessoas por hora, mais de 10 mil pessoas por dia. Veja que é um volume muito grande. Isso fazia com que os carros parassem, a cada 2 minutos, no intervalo de 2 minutos, eles paravam 5 vezes, pelo menos, quando paravam pouco. Com o semáforo que foi implantado ali, no mesmo intervalo de 2 minutos, agora ele só para uma vez. Então o pedestre tem 15 segundos para atravessar, tem mais 5 segundos de segurança, o veículo tem 1 minuto e meio para passar, com os tempos de verde do pedestre, de vermelho dá um ciclo de 2 minutos. Então nós evoluímos, porque o veículo tinha a oportunidade de passar muito pequeno quando comparado com a oportunidade do pedestre. Doutor E agora nós otimizamos o tempo. Então, quer dizer, apesar de todas as contestações e críticas ali àquela faixa de pedestre com sinal na Djalma Batista, em frente ao Plaza, então quer dizer que tecnicamente, de forma resoluta, melhorou mesmo, né? Melhorou, não piorou, como muita gente fala. De forma alguma. Os resultados têm sido satisfatórios. Nós já encontramos ganho de 10 minutos, num estudo preliminar que fizemos, de 10 minutos no tempo de viagem, por conta do semáforo, porque agora tem mais tempo para os carros. A retenção não é mais o Plaza. Qualquer um, se você vai dirigir hoje e vai passar por lá, observe. Você vem no congestionamento até no Milênio, por conta do ônibus que entra e sai da parada de ônibus. Depois ele flui, o trânsito está fluindo. Então, o semáforo melhorou para o trânsito. E deu a garantia de que o pedestre vai atravessar com segurança, de que ele não vai ser acidentado. Doutor Paulo Henrique, então você acha que a tendência é que mais sinais sejam colocados e mais faixas de pedestre ao longo da cidade? Nós temos uma dificuldade. Me responda essa pergunta e também o que o senhor falaria para as pessoas que utilizam tanto pedestre
quanto o motorista, para evitar, para não deixar de dar passagem, mas disciplinar um pouco para evitar um pouco mais o congestionamento. Nonato, nós precisamos colocar mais semáforos, mas a gente sempre mede. Por exemplo, vou dar um exemplo do Tribunal de Contas. A gente mediu no Tribunal de Contas o tempo parado e lá não tem semáforo. Aí nós fazemos a simulação com o tempo parado que seria com o semáforo. Ele praticamente iguala. Então a gente não vai colocar ali, porque ainda não tem ganho. Mas havendo o ganho, feito a análise, feita a simulação, e a gente comprovando que vai haver ganho para o tráfego, aí nós colocamos o semáforo. Só que nós temos uma dificuldade. Quando se coloca semáforos, muitos semáforos em sequência, aí é o caso da Constantino Neri. Constantino Neri tem recebido algumas reclamações de que tem muito semáforo em sequência. Quando você tem semáforo em sequência, você precisa criar onda verde. E os equipamentos que nós temos instalados para a botoeira, ele não consegue fazer essa onda verde de maneira que seja uma resposta eficaz. A gente vai conseguir fazer a onda verde, mas a gente vai fazer num sentido e não vai fazer no outro. Então a resposta não é eficaz. Por isso que, dentre os projetos prioritários do prefeito Arthur, está um projeto que é o Sistema Inteligente de Tráfego. O Sistema Inteligente de Tráfego, na verdade, é um sistema de semáforos que eles são atuados pelo fluxo. Nesse caso, quando o pedestre apertar a botoeira, o sistema vai analisar todos os semáforos que estão verde e vai programar automaticamente de forma que vai dar o tempo do pedestre, vai dar o tempo para o veículo e ainda vai criar uma condição ideal para que o tráfego flua sem muitas interrupções. Então, nós estamos no momento de transição. A Constantino Neri, por exemplo, havia uma necessidade de se colocar aqueles semáforos, porque não daria para implantar as paradas do meio sem que o pedestre tivesse segurança para atravessar até as paradas. Então, todos os semáforos que foram colocados novos na Constantino Neri, e só foram 2 novos, os outros todos já estavam lá, esses semáforos foram colocados justamente para garantir essa segurança de travessia dos pedestres. Quando da implantação do sistema inteligente de tráfego, todos eles serão interligados, e aí esse problema de interrupção não vai mais acontecer. Perfeitamente. Um outro assunto, doutor Paulo Henrique, é a questão das grades, né? Ali na Djalma Batista, a partir do Plaza até a passarela até a Darcy Vargas, e na Darcy Vargas, né? Ali cercando a frente que dá para Darcy Vargas do Amazonas Shopping, né? Muita gente acha o seguinte: puxa, naquele trecho ali, né? A menos de 200 metros nós temos 2 passarelas, né? E agora mais na intermediária, frente ali o Plaza, uma faixa de pedestre com sinal. Então as pessoas perguntam, já não seria hora de retirar aquelas grades, que aliás estão atrapalhando o sistema de arborização da própria João Batista, que parou quando chegou ali em função das grades, né? Quer dizer, já não era hora de se dar um pouco mais de responsabilidade ao transeunte, ao pedestre, né? Que tem 2 passarelas, tem a opção de uma faixa de pedestre com sinal, né? Para que, na verdade, a gente se livrasse daquelas grades, ou o senhor tem uma outra visão técnica acerca da... A gente não quer que as pessoas morram, mas também se a gente for querer que a cidade seja toda gradeada, né? Para que as pessoas não cometam infrações, e a gente sabe que o Código de Trânsito é o seguinte, ele pune não só o motorista, mas o pedestre também, quer dizer, todos têm que ter a sua cota de responsabilidade. Queria a sua opinião sobre essa questão. Na verdade o Código cria essa questão do pedestre, mas até hoje não houve uma regulamentação de da aplicabilidade dessa infração. Correto. De modo que tem lá a punição para o pedestre, mas a gente não tem como fazê-lo. Como tem outras que estão previstas sem que possa ser feita efetivamente. Particularmente, o senhor não acha que já estaria na hora de se aplicar alguma sanção ao pedestre também? Porque, olha, desrespeita-se não é só as passarelas, não. Passarela aqui, você passando por baixo. A própria faixa de pedestre, né? Como a gente flagra? Pessoas atravessando a 5 metros, 10 metros, 15 metros da faixa de pedestre, que é onde ele pode atravessar em segurança, ele não quer andar 5 metros a mais e comete essa infração e expõe a sua própria vida. É uma questão de educação e também de amor à própria vida. 10 metros da faixa e a pessoa não atravessa da faixa. Eu gostaria muito, como cidadão, de ver aquela via sem aquelas grades. Como técnico da área de trânsito, eu não vejo condição de fazê-lo. Por quê?
você se recorda aquela passarela que tem em frente ao Amazonas Shopping, ela está ali desde que o Amazonas Shopping foi construído. E isso já deve ter uns 15 anos, pelo menos. E ali sempre as pessoas atravessaram no meio da rua, mesmo tendo a passarela. As pessoas sempre se aventuraram a atravessar no meio da rua. Por isso foi colocado a grade. Então, não me parece que tirar a grade agora, uma vez que ela foi colocada há um ano e meio, de repente as pessoas vão deixar agora de atravessar e vão para a passarela. Me parece que elas continuarão atravessando, porque na outra avenida tem uma passarela, na Avenida Darcy Vargas, e as pessoas contornam a grade para atravessar depois da grade, colocando em risco a própria vida, quando poderiam andar um pouco mais e atravessar a passarela. Então, Nonato, realmente seria muito bonito de nós vermos a cidade com as árvores, sem as passarelas. Aquela passarela, nós temos inclusive um problema de manutenção, estão sempre batendo ali os carros e a gente tem que dar manutenção. Agora mesmo o carro bateu a passarela da Darcy Vargas, nós vamos ter que dar manutenção. Tem um trecho que foi arrancado também por veículo na Djalma Batista. Então, nós gostaríamos de não tê-las, mas precisamos conviver com elas, porque a população ainda não está educada o suficiente para entender que precisa valorizar a própria vida e não atravessar em qualquer lugar. Perfeitamente. Quero pedir desculpas a você, telespectador, telespectadora. O telefone está congestionado aí, né? Mas não dava mais, porque senão o homem não explicava o que tinha que explicar. Tá certo? E a gente não tinha as respostas que a população precisa. Desculpe, nosso tempo ainda é pouco, mas tudo bem. Muito obrigado, doutor Paulo, pela sua presença conosco, tá certo? Por ter se disponibilizado a vir aqui com a gente, tá bem? Obrigado. Sucesso. E considere o Ação na TV uma extensão das ações do trânsito de Manaus através da sua secretaria. Muito obrigado, muito obrigado. A gente fica sempre à disposição. Grande abraço. Minha gente querida, um grande abraço a você de casa, obrigado pela audiência, você de Manaus, você do interior. Amanhã a gente volta com o nosso Ação na TV, com você e por você. Boa tarde.